Nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 30, é o texto que nós vamos meditar hoje. Esse texto está sendo aqui projetado, se você estiver sem Bíblia, pode acompanhá-lo pelo projetor, e se você tiver Bíblia e quiser abrir, 1 Samuel capítulo 30. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 4. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag, e haviam incendiado a cidade, e levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. E ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que Deus tem para a tua vida hoje. Nós sempre colocamos e vimos o rei Davi como um grande homem de Deus, um grande homem próspero, em todas as áreas da sua vida. Bem dentro daquilo que nós temos pregado nesse tempo, sobre a bênção da prosperidade. Davi foi um grande guerreiro, foi um grande líder, um grande rei, ao ponto de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Um homem que foi tão abençoado, e ele era realmente uma bênção e agradava a Deus em tudo, que Jesus Cristo veio da linhagem de Davi. Deus prometeu que o Cristo viria da descendência real de Davi. Jesus Cristo nasceu na cidade que Davi nasceu. Por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá, justamente porque Davi é de Judá. Então Davi foi um grande homem de Deus, próspero em tudo. Deus dava vitórias para ele, Deus dava dinheiro para ele, Deus dava a sustentação da sua família, Deus dava tudo para ele. Agora, uma coisa que eu vou pensar com você hoje: nós temos batido na tecla que prosperidade é bênção de Deus, prosperidade é dádiva de Deus, prosperidade é aquilo que Deus amorosamente, graciosamente, sem nós merecermos, Ele nos dá, porque Ele nos ama. Deus quer nos fazer prósperos em todas as áreas de nossas vidas. Agora, você já parou para pensar que muitas vezes nós temos que lutar por essa prosperidade? Nós temos que lutar porque muitas vezes o inimigo quer levar de nós aquilo que Deus tem nos dado. Lutar por aquilo que Deus quer que nós tenhamos. É interessante que Ziclag era a cidade de refúgio de Davi. Davi tinha 600 soldados, na época ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E ele ficou nesse recôndito, nessa cidade, com seus 600 soldados, com as esposas e filhos de todos eles. Lá estavam também os gados, tinha tudo lá. E uma vez os amalequitas, que eram homens extremamente cruéis, que se levantaram como inimigos do povo de Deus, desde a época que Israel saiu do deserto, saiu do Egito no deserto, os amalequitas foram e atacaram, odiavam o povo de Deus. E o próprio Deus se levantou também contra eles, dizendo: eles serão inimigos do povo de Deus para sempre. Então esses amalequitas, que eram homens cruéis, homens extremamente sanguinários, se levantam contra a cidade de Ziclag. Davi e os soldados não estavam lá, estavam guerreando, e lá eles não mataram ninguém, mas levaram cativos as mulheres, as crianças e o gado, toda a riqueza da cidade. E depois de tirarem tudo de lá, atearam fogo, incendiaram a cidade toda. E quando Davi chega com seus soldados, ele vê aquele caos, ele vê aquele monturo. É um fato dramático, porque o inimigo atacou 5 áreas vitais da vida de Davi. E é da mesma forma que hoje Satanás, nosso inimigo, também ataca essas áreas vitais das nossas vidas. E é por isso que muitas vezes Deus tem nos dado prosperidade, mas nós percebemos que muitos das bênçãos de Deus se esvaem. O inimigo vem nos roubar. 5 áreas vitais. Financeira. Davi perdeu todos os seus bens. Levaram tudo. O gado, tudo. Os tesouros levaram tudo. E é uma área que é um eixo.
é uma área que deixa-nos totalmente fora de eixo quando acontecem problemas financeiros. Os problemas financeiros afetam todas as áreas da vida. Quando você não está bem financeiramente, isso afeta a sua família, isso afeta seu ânimo, isso afeta o teu estado de espírito. E às vezes são algumas coisas que acontecem de súbito. Assim como os inimigos vieram contra Ziclag, pode ser um acidente, um assalto, o desemprego. Difícil conseguir um emprego melhor. Dívidas, não sabendo como saldá-las. Então é uma área vital que Satanás ataca, para tirar de nós a prosperidade. Outra área vital, a saúde. A Bíblia diz que Davi se angustiou. Ele teve uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, porque ele ficou tremendamente angustiado com a situação que ele viu. E a ansiedade, a depressão, é uma porta aberta para muitas outras doenças. Há muitas pessoas que sofrem hoje de problemas digestivos, aparelho do sistema nervoso central, coração, por causa de ansiedade. Vive uma vida de medo, vivem num claustro. Então isso afeta a saúde. Você aflito, você angustiado, você sem paz, você sem dormir, a inquietação da alma, isso gera doenças. Então é uma área vital que é atacada. Outra área vital, o casamento. Quando eles chegaram lá, viram que as suas mulheres foram levadas. Nós estamos numa fase, queridos, da nossa sociedade, uma fase do mundo, e Jesus mesmo diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Como tem acontecido o rompimento de casamentos? Como tem acontecido divórcios? Hoje está muito mais natural um divórcio do que um casamento profícuo e sólido. É muito mais comum e comumente falar, eu estou divorciado, do que eu continuo casado. E isto gera o drama amargo do divórcio. É uma área vital. E você começa a perceber que você ainda não se divorciou, mas você percebe que o teu cônjuge, dia a dia, pouco a pouco, se afasta de você. Aquela coisa gostosa, calorosa do começo de casamento, hoje praticamente vocês acabam se suportando numa mesma casa. O casamento é uma área vital que tem sido tremendamente atacada. Outra área vital, os filhos de Davi, os filhos dos soldados de Davi foram levados pelo inimigo. A pior coisa do mundo é quando nós temos os nossos filhos nas mãos do inimigo, onde nós não sabemos onde eles estão nas madrugadas da vida, o que eles estão fazendo, como está o coração deles, a dor de ver um filho perdido nas drogas, no álcool, na vida imoral, a dor de ver um filho prisioneiro das glórias e riquezas deste mundo, querendo tanto ficar rico, querendo tanto se colocar numa posição de glória terrena, que esquece as coisas de Deus, e são pessoas frias e apáticas a respeito da vida espiritual. Os filhos nas mãos do inimigo é uma área vital, que tira de nós também o eixo e a condição emocional efetiva. Outra área, as amizades. Os 600 soldados de Davi, amigos dispostos a dar a vida por eles, quando viram que as suas esposas tinham sido levadas, seus filhos tinham sido levados, esses amigos de Davi se levantaram contra Davi, querendo apedrejá-lo, queriam matar o rei. Amigos chegados. E este é o drama que muitas vezes tem acontecido de forma comum também em nosso meio. As pessoas hoje não são mais leais. As pessoas estão com você por conveniência. As pessoas hoje, que são teus amigos próximos, confidentes, chegados, essas pessoas agora estão com você. De uma hora para outra vem um drama do rompimento de uma amizade. Pessoas que estavam dentro da tua casa hoje te difamam. Pessoas que estavam junto com você hoje lançam acusações sobre você, ao ponto de você nem conseguir olhar para a cara dela e cumprimentá-la na rua.
Tamanha é a minosidade. É uma área vital, que tem sido muito atacada também. As pessoas têm sido cada dia mais desleais. Agora, o que aconteceu com Davi? É interessante que Davi viu essas áreas vitais da sua vida, a financeira, a saúde, o casamento, os filhos, as amizades, serem atacadas pelo inimigo. Os amalequitas levaram tudo isso, mas o que Davi fez? Ele foi atrás. Por que esse homem foi um homem próspero? Porque Deus dava, e quando o inimigo tentava tirar dele, ele ia atrás para conquistar. Ele descobriu uma coisa tremenda chamada restituição. O que é restituir? É entregar o que se possuía. Quer dizer, eu possuía algo, perdi, mas eu pego de volta. É devolver, fazer voltar ou retornar, restabelecer, reconstruir, entregar, repor. O que Davi fez? Ele foi atrás. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção, porque este é o tema que eu queria meditar hoje. Prosperidade e restituição. Quando eu começo a perceber que aquilo que Deus tem me dado, o diabo tem levado embora. Quando eu começo a perceber que aquilo que Deus tem me dado, a vida e as circunstâncias começam a minar e me mandar embora. O que eu faço? A primeira coisa que eu preciso entender é que o inimigo ataca com fúria. Presta atenção nisto. O ataque implacável e furioso contra Ziclag. Os amalequitas eram assassinos. Um texto que nós temos falado muito aqui é sobre João 10:10. O inimigo vem para roubar, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, Satanás. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, em contraposto Jesus ter nos dado vida próspera. Mas qual que é o objetivo do diabo? Matar, roubar, destruir. Ele não descansa, ele não tira férias, ele não dorme 24 horas por dia na espreita da tua vida. Sempre procurando armar laços, armadilhas, estratagemas, para tornar você infeliz. Aí que eu fico chocado quando algumas pessoas dizem, eu vou dar um tempo na igreja porque não estou bem. E você dando um tempo na igreja, você vai ficar melhor. Pessoas que param de vir à igreja porque estão passando uma fase difícil, que tem que se recompor. Essas pessoas tiram férias de Deus, mas Satanás não tira férias para atormentar a vida delas. Isso é um engodo, isso é uma loucura. Pessoas que não atinam para a fúria, para a impetuosidade, para o ódio que o diabo tem de nós, seres humanos, filhos de Deus. É uma loucura eu me afastar de Deus e pensar que a minha vida vai continuar sendo assim. Ele quer tornar você infeliz e a tua família infeliz. Muitas vidas destruídas pelo inimigo. Muitas famílias destruídas pelo inimigo. Muitas pessoas feridas. E eu vou dizer uma coisa para você. Tem muitas pessoas feridas nas famílias. Muitas pessoas. Que estão sendo feridas dentro de casa. As emoções amassadas. Chegam ao ápice e o cúmulo de agressões físicas. Mas uma agressão que marca é a agressão verbal. Pessoas que gritam umas com as outras dentro das casas. Pessoas que falam de uma forma grosseira e impaciente dentro das casas. A palavra Éden significa lugar de delícias. O plano original de Deus é que a minha família fosse um Éden. Mas hoje ele acaba sendo muito mais um ringue de uma luta, UFC, boxe, porque parece que são pessoas ali agredindo umas às outras. E é um peso esmagador sobre a tua alma. Vocês não têm ideia de quantas pessoas sorriem, brincam, cantam diante dos outros. Mas a hora que chegam em casa, só está ela e ela, essas pessoas tiram as máscaras, lá nos seus quartos, e ali você percebe pessoas sozinhas, que tiram as máscaras e lá tem um coração triste, deprimido, uma alma doente, emoções amassadas e feridas. Você não tem ideia de como isso tem sido comum em nossos dias.
Só que nós não temos nem ideia, porque nós vemos a casca. Nós vemos pessoas sorrirem umas para as outras, bem arrumadas, felizes, no estereótipo, mas no profundo do coração e nos recônditos da alma, são pessoas que estão muito feridas. O versículo 2 diz que levaram como prisioneiros todos que lá estavam, mulheres, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas todos levaram como prisioneiros. O alvo do inimigo é a tua família. O alvo do inimigo é levar as tuas mulheres, os teus filhos, os teus maridos, os filhos cativos. O alvo do inimigo. E nós começamos a perceber quantas pessoas estão cativas hoje. Maridos cativos, esposas cativas, filhos cativos, presos, prisioneiros do adultério. Pessoas que estão dentro das suas casas, mas levando uma vida dupla, são prisioneiras, estão num claustro, prisioneiros da pornografia, da impureza, prisioneiros das drogas, do álcool, e uma prisão que é avassaladora, e que as pessoas não dão conta, é a ganância. Pessoas presas ao amor, ao dinheiro. Tudo na vida está ligado a ter dinheiro. Eu estou feliz se eu tiver dinheiro. Em detrimento, a família ganham dinheiro, mas perdem os relacionamentos e não conseguem ser felizes com pouco, porque tem que ter muito. Pessoas que vivem num verdadeiro claustro, numa prisão espiritual, e não conseguem se livrar. Tem uma vida extremamente confusa. E o diabo, sem você perceber, ataca essas áreas da tua vida. Ele atingiu Davi, e ele quer me atingir e atingir você. Agora, olha só que coisa interessante. Davi ficou profundamente angustiado, porque os homens falavam em apedrejá-lo, por causa da perda das suas esposas e dos seus filhos. Sabe como o inimigo age? O inimigo não somente cria o problema, mas joga uns contra os outros. O diabo cria a contenda, cria o problema, mas investe em brigas. Porque você começa a pensar que o teu problema é a tua mulher, o teu problema é o teu filho, o teu problema é o teu marido, o teu problema é o teu pai. E você começa a perceber que o teu problema são as pessoas que deverão ser teus aliados. O problema dos homens de Davi não era Davi, mas eram os amalequitas. Mas ao invés deles se unirem juntos e pensarem, nós temos um inimigo em comum que são os amalequitas, mas não, eles começaram entre eles jogarem farpas, acusações, cobranças. É terrível quando tem um problema sério na minha casa, e as pessoas da minha casa começam a se levantar umas contra as outras, porque não conseguem firmar a ideia de que há um inimigo oculto por trás disso tudo, querendo infernizar a minha vida. É onde a prosperidade vai embora. As pessoas perdem o melhor desta vida, porque começam a lutar e a brigar com gente, ao invés de lutar e brigar contra os poderes das trevas. Tome muito cuidado com isto. Quando você começa a perceber que os teus aliados começam a ser teus inimigos, alguma coisa está muito errada nisto. Porque Satanás nunca será teu aliado. E sabe o que o diabo quer que você faça? Adultera, acaba com esse casamento, não faça isso, vai para lá, chuta o pau da barraca. E muitas vezes a gente dá ouvidos a essas ideias fantásticas, achando que é justamente uma solução, uma saída. Enquanto pessoas que tinham que ser amadas, elas são pisadas. Pessoas que tinham que ser perdoadas, elas são maltratadas. Uma triste maneira de se viver. Aqui está a batalha espiritual. Quando ele levou Davi até lá, eles viram os amalequitas espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando. Os amalequitas estavam festejando pelos muitos bens que haviam tomado dos filisteus e de Judá. Os amalequitas fizeram uma festa. Quando ele começa a perceber que você está sendo uma pessoa pobre, miserável, quando o inimigo começa a perceber que ele está roubando a tua paz, a tua alegria, o amor, o respeito, a harmonia na tua vida, na tua família, tirando de você os teus bens, colocando você em dívidas, ele celebra.
Há uma alegria no inferno, por quê? Porque está tendo desgraça na tua casa. O maligno, ele é totalmente maligno. Mas por que os amalequitas atacaram Ziclag? Por que os amalequitas atacaram a cidade de refúgio de Davi? Sabe por que eles atacaram? Porque Davi não estava lá. Porque os homens de Davi não estavam lá para defender a terra, a cidade, e os bens e a família. Não estavam lá. Sabe onde Davi e os seus homens estavam? Estavam lutando uma guerra que não era deles. E a coisa mais triste do mundo é quando nós começamos a perceber que as coisas que nós temos como grande valor, nós não estamos cuidando delas. Está faltando atenção para os teus filhos, e só você pode dar. Você não tem como terceirizar a educação dos teus filhos, é você que tem que dar. Está faltando diálogo, está faltando planejamento, está faltando humildade para dizer eu errei, está faltando a reconstrução de uma vida a dois. Davi não estava lá, ele estava cuidando de tudo. Muitas vezes você está tão fascinado em curtir a vida, e você não está percebendo que a tua família está indo para o água abaixo. Você não percebe, você não percebe. E quando percebe é tarde demais. Seja uma pessoa mais presente na tua casa. Seja uma pessoa que para de implicar tanto com quem está do teu lado. Seja uma pessoa que você possa aprender a sorrir, mostrar lá do fundo do coração que você realmente ainda tem alegria na tua vida. Porque é insuportável viver com pessoas com cara feia, é insuportável. É insuportável você viver com pessoas que pensam que todo mundo está errado, só ele está certa. É insuportável você viver com uma pessoa que ela pensa que ela é a vítima da vida, e todo mundo conspira contra ela. É insuportável, ninguém aguenta. Então eu preciso pensar, eu tenho que defender o que é meu, eu tenho que defender, e essa defesa muitas vezes envolve uma mudança de hábitos, uma mudança da minha vida, para que a coisa aconteça e para que a coisa flua. Eu quero deixar para você essa frase: nenhum sucesso financeiro, ou alegria, ou satisfação, o hedonismo, a busca pelo prazer, nenhum sucesso pode compensar o fracasso da sua família. Nenhum sucesso. Muitas pessoas deixam a família ir embora, porque não estão cuidando das suas famílias. Agora, se o inimigo ataca com fúria, qual é a nossa reação ao ataque? Qual que deve ser a nossa atitude diante desses ataques que vêm dolorosos contra nós? Aqui dá uma direção interessante. Davi ficou profundamente angustiado. A primeira coisa que eu preciso fazer, quando eu percebo que a minha vida está indo embora, quando eu percebo que eu estou perdendo as coisas que lutei anos e anos para conquistá-las, a primeira coisa é se angustiar, é se flagelar, é você ficar extremamente triste com as derrotas que você está tendo na tua vida e na tua casa. Você não pode aceitar passivamente a decretação da derrota do teu casamento, da tua vida, da tua família, e nem da tua vida financeira. Você não pode ser insensível. Você não pode ser apático e pensar que já acabou. A minha vida é assim mesmo e não tem mais jeito. Tinha um homem chamado Eli, que era sumo sacerdote na época de Samuel. Este homem tinha 2 filhos sacerdotes, Ofni e Finéias. Esses homens, Ofni e Finéias, eram pessoas que roubavam Israel, roubavam os dízimos, roubavam o altar, porque eram sacerdotes, e eles ofereciam os holocaustos bêbados. Aí Deus deu uma palavra para Samuel, e Samuel disse para Eli: Deus diz, eu vou matar teus filhos, eu vou matá-los. E sabe o que ele fez? Nada. Ficou impassível. Nada. Ele não chorou pelos seus filhos. Ele não jejuou pelos seus filhos. Ele não clamou pelos seus filhos. Ele não intercedeu pelos seus filhos. Ele não usou a sua autoridade de pai para confrontar os seus filhos. Nem sequer teve uma conversa com os seus filhos. E o que aconteceu? Deus matou.
Os dois, Ofni e Finéias, morreram na presença de Deus. E quando Eli soube da notícia que os dois morreram, ele estava sentado, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu também. Pessoas extremamente apáticas, pessoas que não choram, pessoas que não oram, pessoas que aceitam passivamente a destruição e a derrota na sua casa. Em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui esta noite para dizer: não aceite passivamente a derrota da tua vida e nem da tua família. Não aceite. Chegue para Deus e diga: Deus, eu preciso chorar, porque eu considero isso importante. E foi justamente isso que Davi fez. Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Coragem para chorar. Coragem para chorar, porque chorar não é para os fracos e nem para os covardes. Chorar é para quem tem amor no coração. Só chora quem tem amor. Só chora quando você percebe que o teu filho está numa situação complicada e você tem a grandeza de chorar por ele. Só chora quem está levando de goleada do inimigo e não aceita passivamente essa derrota. Só chora quem tem consciência que a vida, a família, os filhos, o casamento são bens preciosos demais para se perder e cruzar os braços aceitando a derrota. Davi chorou em público. Quem chora diz aos outros: alguma coisa está errada. Quem chora diz: eu não me conformo com isto. Quem chora não está inconformado com a crise. Aprenda a chorar pela sua vida. Pessoas que eram tão crentes um tempo atrás, hoje estão tão apáticas. Estão sendo bombardeadas por ateísmo, bombardeadas por hedonismo, busca do prazer, e bombardeadas pela essa sociedade tão longe de Deus. E começam a vir na igreja apáticas. Você podia começar a chorar mais por você. Ninguém sabe o que passa no teu coração. Talvez nem a tua mulher, nem teu marido, nem teu pai, nem teus filhos, ninguém, só você. E você podia olhar para você com mais carinho e começar a ficar inconformado com o que tem acontecido na tua vida. É o que Davi fez. Eu não me conformo com isto. Chorar pela minha igreja, chorar pelos meus amigos, chorar pela minha família. Mas não parou aí, porque Davi ficou profundamente angustiado. Os homens falaram em apedrejá-lo. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Não tem como viver bem se não tiver fé em Deus. Não tem como. Não tem como. Quando ele estava sozinho, quando ele estava naquele cenário dramático, ele viu: é o fim da linha, é o final do túnel, é o fundo do poço. É interessante que nesse tempo Davi ainda não tinha sido ungido, ou acessado, ungido por Samuel sim, mas não tinha sido apossado rei. Ou seja, todo o esquema glorioso do seu reinado ainda estava por vir. Agora imagina se Davi ficasse lá aceitando passivamente aquela derrota, ele não teria tudo aquilo que ele teve na sua vida. Então o que ele fez? Ele se fortaleceu no Senhor. Quando ele viu que chegou no fim da linha, no final do túnel, no fundo do poço, ele se reanimou no Senhor. E tem horas, queridos, que eu e você nos sentimos justamente assim também, no fim da linha, no fundo do poço, no final do túnel, quando não tem mais solução, quando você começa a perceber: minha vida acabou. Aí vem Deus e reanima Davi, vem Deus e fortalece Davi, vem Deus e dá coragem para Davi. Porque o nosso Deus é aquele que vem ao nosso encontro quando nós não conseguimos nem ir ao encontro dele. Deus é aquele que do deserto faz brotar um pomar. Deus é aquele que faz da tua vida um caco, um vaso novo. Deus é aquele que transforma a água em vinho, transforma a tristeza em alegria, transforma o choro em riso, transforma o deserto em manancial. Ele reanimou-se no Senhor seu Deus. Isto é cristianismo experimental. Porque muitas pessoas têm fé em Deus, mas é uma fé intelectualizada. Conhecem tudo da Bíblia, mas não vivem isso na prática. Mas Davi, ele se reanimou no Senhor, ou seja, Deus é o meu Deus.
que a minha causa possa estar perdida aos olhos do mundo, aos olhos dos homens, aos olhos dessa sociedade contemporânea, cada vez mais distante de Deus. Mas quando você pega a tua causa e coloca nas mãos de Deus, ela não estará perdida. Quando você coloca a tua causa nas mãos de Deus, você está colocando naquele que é o Deus do impossível, o Deus dos milagres, o Deus que restaura, o Deus que fecha as feridas, é o Deus que restitui tudo. Uma ótima oração para você fazer hoje aqui: reanima-me, Senhor, me dê um novo ânimo. Você, como filho de Deus, é tempo de levantar a cabeça, é tempo de você tomar uma postura de fé. E o que Davi fez? Reanimou-se o Senhor como? Se colocou de joelhos e orou. Sabe como você vai ganhar as batalhas da tua vida? De joelhos, na presença de Deus. Oramos pouco demais, corremos muito, ficamos ansiosos, queremos fazer tudo, tampando um buraco, abrindo outro, vai ficando cada vez pior a situação, nada vai dando certo. E não é com argumentos, não é com brigas que nós vamos consertar a nossa vida, mas é de joelhos na presença de Deus. E Davi fez uma oração muito simples. Ajoelhou e disse: Senhor, eu devo perseguir o bando, eu devo perseguir os amalequitas, ou seja, eu estou levando de goleada do inimigo, eu vou aceitar passivelmente essa derrota? O que eu vou fazer? Ou eu vou fazer alguma coisa? Eu vou lutar por aquilo que era meu? O que eu devo fazer? Eu devo lutar por aquilo que o Senhor me deu? E uma coisa fantástica, nosso Deus é real. E quando eu oro, Deus responde. De alguma forma Ele responde. Não há nada mais revolucionário no mundo do que a oração. Porque nós colocamos o Deus Todo-Poderoso para agir na nossa história. Quando você ora, o céu se move. Quando você ora, a mão onipotente de Deus começa a agir em teu favor. É hora de orar, de pedir, de insistir. E Deus traz essa mensagem: persegue o bando. Persegue. Davi, pode ir, porque o que tomaram de você, você vai trazer de volta. O que tomaram de você, você vai trazer de volta. E esta palavra coloca no coração de Davi algo gigantesco, poder. Eu vou dizer uma coisa para você, presta muita atenção nisto. Quando eu começo a ouvir aqui as mensagens de Deus para a minha vida, as palavras da Bíblia proféticas, as palavras que têm promessas gloriosas e poderosas para mim, e eu coloco na minha vida, isso é para mim, e isto faz uma revolução na minha vida. O texto de Jeremias 29, 11, que nós falamos aqui exaustamente sobre a bênção da prosperidade, é um exemplo. Só eu sei os planos que tenho para vocês, só eu sei, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano ou desgraça, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Imagina você ouvir essa palavra e dizer: isso é para mim. O Deus que é onipotente, o poderoso, aquele que me ama, que é o meu Pai, Ele diz que tem planos de prosperidade para a minha vida e não de desgraça. Ele tem para mim esperança e um futuro. Então eu creio. Então o que Davi fez? Ele se levantou com essa palavra. Você vai perseguir porque você vai tomar de volta tudo aquilo que era teu. Ele se levantou como invencível. Ele se levantou com todo o poder que veio da parte de Deus por causa da promessa. O que ele tinha? Só uma palavra. E esta palavra fez com que ele reagisse. Essa palavra fez com que ele se levantasse. Essa palavra fez com que ele lutasse. Pegou seus 400 homens. E pegou de volta tudo o que os amalequitas levaram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo. Por que ele foi próspero? Porque ele foi atrás daquilo que ele tinha perdido.
O que falta muitas vezes para você é justamente este ímpeto, esta fé de renovar a tua força em Deus e reanimar e buscar aquilo que o diabo tirou de você. E aconteceu uma coisa tremenda aí. Ele matou todos os amalequitas. Ele destruiu a cidade dos amalequitas e ainda pegou todos os bens dos amalequitas. Ou seja, ele ficou muito mais rico depois que isso tudo tinha acontecido do que antes dos amalequitas fazerem aquilo. É o Deus que honra. Eu e você fomos criados para sermos filhos de Deus, para saquearmos o inferno. Não é o inferno que tem que saquear a nossa vida. Não é o inferno que tem que roubar a nossa alegria e tirar a nossa paz. Mas somos nós que temos que ir lá e dizer: isso aqui é meu, e eu vou tomar, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. O que você tem, ou teve, que Deus te deu, e foi tomado da tua vida? O que você não tem mais hoje, porque um dia foi roubado e saqueado da tua vida? Algumas pessoas olham e pensam: puxa vida, eu tinha uma alegria tão grande, eu vivia alegre, sorria. Hoje eu não tenho motivo para sorrir. Eu tinha tantos sonhos, tanto ímpeto, tantos projetos. Hoje eu não tenho mais nada. Nada. Eu era uma pessoa que tinha tantos ideais, e hoje estou aqui, nada. Talvez o diabo roubou de você a alegria da salvação. Talvez o diabo roubou de você o romantismo para com as pessoas que você ama. Talvez o diabo roubou de você a simplicidade da vida. E você, de uma forma enganosa, entrou por caminhos que hoje sua vida está tão complicada, tão complicada. E se você pensar, alguns anos atrás, falar: nossa, minha vida era tão mais simples, eu era tão mais feliz. Eu ganhava menos, mas eu tinha tanto mais paz. O que Satanás roubou de você? Tua vida devocional, o tempo de oração, a alegria do culto, a alegria de vir na casa de Deus e sair cada dia renovado. É hora de você pegar de volta aquilo que Deus te deu. Deus tem o melhor para você. E às vezes nós somos tentados a olharmos para a nossa vida dizendo o seguinte: mas passou muito tempo, e agora eu tenho pouco tempo de vida. Isso é muito relativo. Primeiro, porque eu não sei quanto tempo eu terei de vida, é só Deus que sabe. E segundo, o tempo de qualidade daqui para frente pode ser muito melhor do que o tempo de quantidade, mas de um nível inferior, que eu passei a vida inteira. Tem pessoas que vivem 20, 30, 40 anos de uma forma muito ruim, e depois vivem poucos anos, mas de uma forma tão qualitativa, com qualidade de vida tão gostosa, que ela pensa: puxa vida, eu nem lembro daquele tempo que eu era infeliz. Então sabe o que Deus está querendo trazer para você? O novo. Deus te chamou não para ser um fracassado, não para ser um perdedor, não para ser um colecionador de vitória ou de derrotas. Deus te chamou para ser um vencedor. Tome de volta o que o inimigo te tirou. Deus, o Deus a quem você serve, é o Deus da restituição e o Deus da prosperidade. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos, domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.